Olá, bom dia, ainda é bom dia. Feliz ano novo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. Que durante todos esses dias, a cada um dia deste novo ano que vai entrar, 2026, você venha viver um encontro com Cristo a cada novo dia. Experiências extraordinárias, extravagantes, experiências espirituais, experiências físicas, experiências emocionais. Que você venha viver todo tipo de experiência maravilhosa com Cristo. Em todo momento, em cada dia, em cada passo, em cada instante, em cada minuto, você sinta a presença de Deus ao seu lado, cuidando de você, te direcionando, te capacitando, te transformando, forjando em ti o caráter de Cristo, te dando instruções, te dando ensinamentos, te capacitando, te fortalecendo, te renovando, te amparando, te colocando no colo, te auxiliando, te inspirando, te dando estratégia, te direcionando em todo momento. Que você venha se sentir acolhido e tudo que você vivenciou durante este ano de 2025, seja bom ou seja ruim, tornou-se em experiência para ti. E você vai vivenciar o ano de 2026, lembrando das experiências boas e ruins que tu viveu e que tornaram-se em aprendizado para que ou você permaneça fazendo o mesmo e que se tornou coisa boa no seu lar, na sua vida, na sua família, ou deixe de fazer o que não deu certo, o que não agradou a Deus, o que não é bom para vocês. Amém? E que o Senhor em cada passo, em cada segundo, em cada instante, esteja te direcionando. Mas muito importante, acima de tudo isso, de todos esses desejos, eu desejo que você, sim, você, se abra para o novo que Cristo tem para a sua vida no ano de 2026. O ano ele está indo embora de 2025. O ano de 2026 já está batendo na nossa porta. Você escolhe abrir ou fechar. A decisão é sua, mas lembre-se, quando você abre a porta, você está disposto a viver novas experiências, um novo tempo, seja ele qual for. Sim, um novo tempo, seja ele qual for. Lembrando que todos os novos tempos que aparecem em nossas vidas vêm carregados de experiências com Cristo. E que nós, todos nós, eu e você, estejamos abertos, sensíveis para o novo que Cristo tem preparado para nós, pois tudo que plantamos no ano de 2025, colheremos para a glória de Deus. É o que eu desejo para você, os meus mais profundos desejos. E que em todo tempo o Senhor te abençoe. O Senhor seja o teu provedor. O Senhor seja o teu guia. O Espírito Santo de Deus seja o teu educador, o teu professor. Jesus seja o seu advogado. E que você venha se sentir abraçado nos momentos difíceis, carregado no colo do Senhor nos momentos impossíveis, mas também que você se sinta afagado pelo Senhor.
Seja qual for o momento que você sinta a presença de Deus, mas que você esteja disposto e sensível para assim sentir, porque o nosso Deus, Ele está disposto para nós em todo o tempo. Mas você está disposto para Deus? Então deixe o novo de Cristo entrar na sua vida. Vamos para o nosso devocional? Estaremos lendo Provérbios capítulo 31. Amém? Provérbios capítulo 31. Vamos prestar bastante atenção, porque são conselhos que também nos servem. Todo o livro de Provérbios muito nos serve. Toda a palavra do Senhor muito é maravilhosa para nós. Conselhos para o rei Lemuel. Palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe enviou sua mãe. Que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Não deis às mulheres a tua força, nem os teus caminhos, as que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e de suas fadigas, não se lembrem mais. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. O louvor da mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e vinho e de bom grado trabalha com as mãos. É como o navio mercante. De longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta. E dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça,
e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Sabe o que quer dizer tudo isso? Quer dizer que nós somos abençoadas por Deus e que temos força tanto para cuidarmos dos filhos, da casa, do marido, de trabalho e ainda investir. Deus nos fez formosas, inteligentes, sábias, virtuosas. Deus nos chama a estarmos juntos aos nossos maridos, ajudando-os. Vejo tantas mulheres maravilhosas que acordam de madrugada, assim como diz aqui em Provérbios. Levantam e vão colher nas suas hortas, vão trabalhar nas suas hortas, vão alimentar e fazer marmita para um marido que vai de madrugada sair para o trabalho, quando leva a marmita. E também aquela que está de madrugada a orar, a interceder pela família. Louvado seja o nome do Senhor, que nos fez muito formosas. Mulheres maravilhosas. Virtualmente somos nós que conhecemos a Cristo, seguimos, amamos, adoramos, cuidamos de nossas famílias de todas as formas. Louvado seja o nome do Senhor pelas nossas vidas. Deus te abençoe, ó mulher. Agora, pois, antes de iniciar este devocional, quero mostrar um vídeo e quero que vocês prestem bastante atenção. Talvez em algum momento eu vá pausar para falar alguma coisa, mas prestem bastante atenção. É em algo que eu friso muito, que eu falo muito, que eu bato muito na tecla e bato mesmo, porque Deus me fez assim, e assim continuarei para a glória dele. Jamais fale coisas negativas, jamais pense coisas negativas ou deixe que o inimigo se infiltre na sua mente. Por experiência própria, ontem eu estava ali no sofá, eu estava adorando, cantando, e veio um vento e veio pensamentos intrusivos, pensamentos negativos, pensamentos estranhos. Logo, o Espírito Santo me despertou, falando para mim: perceba seus pensamentos. E eu, o quê? Ué, quando parei para perceber, os pensamentos estavam negativos. Quando parei para perceber, os pensamentos estavam vindo externamente, de fora. Havia uma brecha no meu capacete e começaram a entrar uns pensamentos estranhos, dizendo que podia fazer, podia acontecer, podia isso, podia assim, podia assar, que era para eu tomar cuidado, que era para eu assim, que era para eu assado, que eu falei demais, que eu fiz demais, que isso, que virou e que mexeu. Eu falei: você está repreendido, Satanás. O sangue de Jesus tem poder. Eu falei o que nós devemos falar, sempre. E ainda disse mais: olha aqui, Satanás, na minha mente tu não vai sapatear, não. Na minha mente tu não vai fazer gracinha, morada, se infiltrar. Tu não vai, não. Tu entrou por um caminho, bata em retirada por 7 caminhos diferentes agora, porque o sangue de Jesus tem poder. E falei outras coisas mais que não me lembro, pois sei que não foi eu
quem falou foi o Espírito Santo de Deus. A estratégia foi minar os meus pensamentos. Um ataque na mente é o que mais Satanás faz. Um ataque na mente para que seja minado e abra um portal, e assim por este portal entre cansaço físico, emocional, mental, e então começamos a viver um dia difícil, ao qual se iniciou bem, só começou a se tornar difícil porque não vigiamos e deixamos uma porta aberta, e por ela, sem a percebermos, entraram pensamentos negativos e que você, sim, nós, acabamos concordando com eles, e aí o perigo de se tornarem verdadeiros. Existem aqueles pensamentos onde que dizem: você não pode fazer isso sozinha. Você não é capaz de fazer isso sozinha. E existem aqueles pensamentos que dizem, olha a controvérsia, tá? Veja, verifique, perceba. Existem os pensamentos que dizem, você é incapaz, você não consegue fazer isso sozinha, você não dá conta disso sozinha. E existem os pensamentos falsos positivos, onde que dizem, você consegue fazer isso sozinha, você não precisa de ajuda de ninguém, você consegue dar conta sozinho, você só precisa esperar você melhorar, você só precisa esperar você ficar boa, ficar bom de saúde, que você consegue dar conta disso sozinho. Você não precisa de ninguém. Você não precisa pedir ajuda de ninguém. Vocês entenderam? O pensamento falso positivo, mas que também é uma influência de Satanás. Sim, é sim. Aí você vai virar para mim e vai dizer, mas isso é um absurdo que você está falando? Não, não é. Sabe por quê? Porque o Senhor nos diz para que, se precisarmos, lá em Tiago capítulo 1, versículo 5 diz, se pedirmos, se precisamos, devemos pedir ao Senhor sabedoria, que Ele nos dá de graça. E a palavra do Senhor nos diz em todo o tempo que devemos pedir ajuda quando precisamos. Existe um grandíssimo problema entre você reconhecer que precisa de ajuda e Satanás está usando as vozes dele para falar na sua mente que você não precisa de ajuda, que você dá conta sozinho. Vigia. Vigia. Porque lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz que absolutamente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo, absolutamente tudo que nós vivenciamos se torna experiência. A experiência, para se viver, ela é vivida uma única vez. As outras vezes que nós vivemos a mesma experiência, é porque não aprendemos da primeira vez, é porque precisa ser lapidado, mais lapidado ainda, e é porque Deus ainda tem coisas a nos ensinar, e principalmente porque Deus está a nos lembrar as experiências que nós vivenciamos. Talvez você me diga agora, mas isso não tem nada a ver com o texto do devocional que diz, até aqui nos ajudou o Senhor. Tem sim. Veja, até aqui nos ajudou o Senhor. Significou o quê? Significa o quê? Que você não fez nada sozinho. Você não pode fazer nada sozinho.
Em todo o tempo tu precisou e precisa da ajuda de quem? De Deus. E a ajuda dele vem de diversas formas, de diversas maneiras, seja enviando um irmãozinho para te ajudar. Veja bem, esses dias eu precisei fazer uma limpeza aqui em casa. Na área de entrada estava atravancada, madeiras podres, entre coisas enferrujadas, onde pinga e muitas outras coisas aconteceram e acabou que foi ficando entulhado. O que aconteceu? Aconteceu o quê? Eu falei, meu marido, eu não posso te ajudar. Meu filho estava em casa, ele falou, pai, eu falei para o meu marido, olha, eu vou chamar o Vitor, é um amigo do meu filho, um menino muito querido. E o meu marido falou, não, isso é coisa nossa, nós é que temos que dar conta. Eu falei, marido, veja bem, Deus nos disse que precisamos pedir ajuda, só vocês dois não vão dar conta. Você, meu marido, tem uma hérnia de disco, vou pedir ajuda sim. Deus diz que é pra gente pedir ajuda, o menino, ele é jovem e está disposto a vir ajudar, disse que vem ajudar, com muito bom grado ele vem ajudar. Marido, vá aceitar sim, aceite sim. Meu marido aceitou. A área foi limpa, meu marido iniciou e eles terminaram e a área está limpa. Precisamos limpar a nossa área, a nossa varanda aqui de cima. Já falei com ele, meu querido Vitor, o amigo do nosso filho, você pode nos ajudar? Ele, não, tia, posso sim, tia, posso sim. Eu falei, meu querido, muito obrigada, Deus te abençoe. A minha nora, quando vem pra cá, também mete a mão a ajudar. Você vai dizer o quê? Não precisa? Não precisa sim. Precisa sim, porque são pessoas maravilhosas, que Deus coloca na nossa vida para nos auxiliar de todas as formas possíveis. Com tudo isso dito, verifique os seus pensamentos. Verifique como você está a pensar. Veja bem, porque os pensamentos positivos tornam-se as coisas mais fáceis. Os pensamentos negativos tornam as coisas mais difíceis. Eu vou mostrar para vocês que a ciência, os médicos comprovam isso. Vejam. A doutora vai falar para mim algumas frases negativas ou positivas. Vamos ver se o meu cérebro reage a isso. Aquele capacete ali na cabeça dela mede a frequência do cérebro, tá? Quando ela recebe as palavras, ela ouve as palavras negativas, o cérebro dela reage de uma forma bem perturbadora. Isso desequilibra o nosso corpo inteiro. É por ele que entram as setas de Satanás. E também, quando ela recebe, ela começa a ouvir os pensamentos positivos, ela começa a se tornar uma pessoa mais criativa, mais vívida. Eu pausei esse vídeo para dizer para vocês que eu estava numa limpeza na minha cozinha, numa organização na minha cozinha, e sobre mim desceu a glória de Deus de uma forma onde que eu parecia uma pipoca saltitante, pulante alegremente. Mas foi diferente. A glória de Deus que desceu, ela é de acordo com o tempo. Oh, aleluia. Glória a Deus. E com a sua necessidade momentânea. Eu precisava de ideias para organizar a minha cozinha.
E limpando-a, o Espírito Santo de Deus ministrou de uma forma tão única sobre mim. E então ele foi abrindo a minha mente, abrindo a minha visão, e ele falando comigo, meu marido ali do meu lado, e eu comecei a querer pular, porque as ideias, eu comecei a balançar, andar de um lado para o outro, comecei a ficar agitada, porque as ideias eram tantas, que eu comecei a não dar conta. E eu comecei a ficar numa apavoração, mas era maravilhosa, de tantas ideias boas que estavam fluindo em mim, coisas que eu não havia tido antes e que eu havia pedido. Eu olhava para minha cozinha e falava: Senhor, eu não sei onde colocar isso, Senhor, eu não sei o que fazer com isso, Senhor, eu não sei como organizar isso, Senhor, me ajuda, Senhor, ministra em mim, Senhor, me dá, Pai, eu preciso, ó Deus. E o Senhor ministrou, e meu marido ficou apavorado comigo. Ele até saiu da cozinha, porque eu andava de um lado para o outro, e era uma glória tão grande, e o Espírito Santo ministrava tão fortemente. Ele falava no meu ouvido, ele dizia: tal coisa vai ficar assim, tais outras coisas vai ficar aqui, tais outras coisas. E foi tanta ideia, que eu ainda tenho elas guardadas, encucadas em mim. Então preste atenção, a porta é os seus ouvidos. É uma porta muito importante, o que você escuta, e o que você vê, e o que você fala com a boca. Vigia os seus pensamentos, porque hoje é o último dia do ano de 2025. Se prepare para viver um ano diferente. Queira, ponha em prática, mas ponha Deus na sua frente. O ano de 2026 vai iniciar e ele depende de você, somente de você, do que você abre os ouvidos para ouvir. Ouvir uma notícia negativa? Pense logo em coisas positivas. Deixe que Deus molde a sua mente, mas abra espaço para isso. Observe. Tá tudo ruim. Tá péssimo. Você nunca faz nada certo. Você está deixando muito a desejar. Essa sua roupa está ridícula. Ninguém vai te querer desse jeito. Quando as palavras foram negativas, toda a sua área de temporal, esquerda e direita, que é relacionado com a raiva, irritabilidade, também com a autoestima, elas começaram a ficar mais expressadas, elas começaram a ficar com... São esses riscos mais pretos, bem mais altos. Esses riscos pretos, significam que ela ficou estressada, ela ficou irritada, ela ficou angustiada, ela ficou triste. Com aquele raio beta, começou aquilo a irritar aquela região. Você é uma excelente jornalista. Agora observe quando ela começa a receber as palavras positivas. Tem uma criatividade excepcional. Você é bonita, você é inteligente, você é capaz. Você traz, através de reportagens, como as pessoas podem melhorar. Vocês viram? O cérebro dela reconheceu palavras tão positivas e soltou até um sorriso. Aqueles riscos mais pretos foi o reconhecimento do cérebro. Veja a comparação que eles farão. A vida delas. Muito rápida, temporal, que emocional sumia, começou a aparecer alfa. Alfa, que alfa de quê? Alfa. Esses riscos aqui, muito mais juntinhos. Tá vendo aqui? Esses riscos mais juntinhos é o alfa, que a ciência diz. A Bíblia diz, oh, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Deus é o alfa, o ômega.
Ele é o alfa e o ômega. O que você está permitindo entrar no seu pensamento? Quem é teu alfa? O que você está ouvindo? Já diz o louvor: alfa e ômega, início e fim. És tudo pra mim, tudo pra mim, alfa e ômega, início e fim. És tudo pra mim, oh, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus acabou de ministrar em mim. Ele é o alfa, ele é o ômega, o início e o fim. O ano está terminando, o novo ano está começando. O que você está ouvindo? Deixa Deus trabalhar na sua vida, mas deixa que Ele te torne sensível à voz dEle, para que você venha ter boas ideias, estratégias. Reconheça a voz dEle, reconheça o agir dEle e enxergue através dos olhos espirituais tudo que Ele já fez durante todo este ano, que te preparou para vivenciar no ano de 2026. Vamos continuar ouvindo. Criatividade, que você começou a... Bastante. Muito rápida, temporal, que emocional se unia, começou a aparecer alfa. A alfa, que é a alfa de criatividade, que você começou a... Bastante. Que coisa linda, imediato. Positivamente, a sua região começou a recrutar mais regiões frontais, você começou a ter mais criatividade, aquilo começou a fazer sentido e teu cérebro ficou mais reativo positivamente. A doutora vai falar. Entendeu? 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 Então verifique o seu pensamento. Veja esta frase. Ouça esta frase. A guerra espiritual, ela é real. Tenha cuidado com os lugares aonde você vai, com as companhias que você mantém e com o que você permite entrar na sua mente. Ela é um portal. Ela é uma porta. A guerra espiritual é real, embora raramente faça barulho. Ela começa em templos, tá? Em templos, nem termina em rituais. Ela não começa em templos e nem termina em rituais. Começa no pensamento, que você aceita sem questionar. No ambiente que você frequenta por costume, nas companhias que drenam sua luz enquanto sorriem para você. O campo de batalha é íntimo, silencioso e diário. Não há espadas visíveis, apenas ideias que enfraquecem, palavras que contaminam e emoções que, se não vigiadas, tornam-se brechas. Nem todo lugar é neutro. Há espaços que parecem leves, mas adoecem a alma aos poucos. Há conversas que parecem inofensivas, mas alimentam ressentimentos antigos. Há presenças que não querem o seu mal, mas também não suportam o seu crescimento. E há pensamentos
que não nasceram em você, são os pensamentos infiltrados, mas encontraram abrigo, porque a mente estava cansada demais para filtrar. Discernimento é proteção espiritual em forma de maturidade. O que você consome, vê também, tá? Ajuda muito. Ora, dentro de você, o que você consome também ora dentro de você. Ouviu? É uma forma de oração. Mas vem cá, essa oração, ela tá vindo de coisas boas? Imagens, discursos, músicas, ironias repetidas moldam o clima interno sem pedir licença. É uma forma de oração. E aí é a oração a outros deuses. A mente não esquece o que o coração repete em silêncio. Ouviu? Ouviu? Que ouça, abra bem os seus ouvidos, que o Espírito Santo arranque todo o tampão de seus ouvidos para que você ouça o que o Espírito de Deus está a lhe dizer, a lhe ensinar, a lhe ministrar, ainda hoje, no último dia deste ano, para que você venha viver um ano de 2026 diferente. O que você ouve com os ouvidos passa para o seu coração, e o seu coração sente, e ele repete em silêncio. A mente não esquece o que o coração repete em silêncio. Uma vez pensado com a mente, foi transmitido ao coração, e o coração fica repetindo. Por isso, vigiar não é paranoia, é responsabilidade. Não se trata de medo do mundo, mas de amor pela própria lucidez. Quem se fortalece por dentro não precisa lutar fora o tempo todo. A verdadeira batalha não é contra pessoas, mas contra tudo o que tenta afastar você da sua essência, da sua fé. Nem toda distração é descanso, nem toda diversão é leveza, nem toda liberdade é libertadora. Às vezes, proteger-se é escolher menos, falar menos, ir menos, ouvir menos. É dizer não ao que confunde para dizer sim ao que nos sustenta. A quem nos sustenta? Deus. No fim, a pergunta não é quem está contra você, mas o que você tem permitido habitar em seus pensamentos. Porque toda guerra espiritual se decide no território mais esquecido de todos, a mente, que você não cuida. Vou mostrar um versículo para vocês, preste atenção. E não, Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E veja outro. Efésios capítulo 6, versículo 11, 12. Veja, vou ler alguns versículos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes.
Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, que é o cinto, e vestindo-vos da couraça da justiça, que é o capacete. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, que são as botas, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aqui eu me confundi. Couraça da justiça é o que fica no peito, guardando o nosso coração. Agora sim é que vem o capacete. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez, fazer conhecido o ministério do Evangelho. Essas são as palavras de Paulo. E aí você me diz que, mas nada disso tem a ver com o devocional que você vai ler, que diz em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Tem tudo a ver. Porque até aqui nos ajudou o Senhor, o Deus de misericórdia, o Deus de graça, o Deus de bondade, o Deus de favor, que muito fez por mim e por ti durante todo este ano. Quer fazer muito mais no próximo ano. Ele quer ser para ti e para mim o Alfa e o Ômega. O início de um novo ano começa hoje. De meia-noite em diante teremos mais 365 dias, para a glória de Deus, se assim Deus permitir. Porque este ano de 2025 findou. Até aqui nos ajudou. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Devocional 31 de dezembro. Palavra-chave: gratidão. Seja grato, porque o ano se findou e o Senhor esteve contigo durante todo ele e estará contigo durante todo o próximo que está vindo. Frase do dia: minha vitória não vem da minha força, mas do sacrifício de Deus em meu favor. Ouviu, mãe? A nossa vitória não vem da nossa força, mas do sacrifício de Deus em nosso favor. Versículo base, 1 Samuel capítulo 7, versículo 12. Contexto: o povo de Israel estava vivendo um momento difícil. Eles haviam se afastado de Deus e estavam sob constante ataque dos filisteus. Samuel, o líder e profeta, Samuel, este aqui é o filho de Ana, aquela que orou e pediu a Deus um filho, e ele a deu. Chamou o líder e profeta, chamou o povo ao arrependimento. Enquanto eles confessavam seus pecados e buscavam ao Senhor, os inimigos atacaram. Mas Deus interveio com um grande estrondo, confundindo os adversários. Após a vitória, Samuel não tomou o crédito para si. Ele levantou uma pedra como monumento para que ninguém esquecesse que a vitória veio de Deus. Introdução.
muitas vezes focamos apenas na pedra da vitória, esquecendo que antes do monumento houve um altar. O até aqui de Samuel é um grito de alívio de quem entendeu que a sobrevivência do povo dependeu inteiramente da intervenção divina e não da habilidade humana. O altar antes do monumento. O sacrifício. Antes da batalha ser vencida, Samuel ofereceu um cordeiro, lá no versículo 9. Ele sabia que, sem o sacrifício e a intercessão de Deus, o povo não teria chance. Isso aponta diretamente para Jesus, o Cordeiro de Deus, que resolveu nossa maior dívida. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A aplicação: nossa gratidão hoje não é apenas pelas coisas que recebemos, mas pelo sacrifício que nos mantém de pé. Antes de pedir a vitória, apresente-se diante de Deus reconhecendo que você depende do sangue de Cristo. A base na nossa ajuda é a graça, não o merecimento, porque nós não merecemos. Nós nada merecemos do que vem de Deus, mas Ele nos dá de graça, porque Ele é todinho amor e se derrama em graça sobre nós. A dependência no meio do medo. Os israelitas estavam apavorados enquanto os inimigos subiam como formigas. Eles pediram que Samuel não parasse de clamar. A ajuda de Deus se manifesta plenamente quando admitimos que sozinhos não conseguiremos atravessar o dia. Quanto mais uma fase difícil. Ouviu? Ouviu, né? Ouviu. A ajuda de Deus se manifesta plenamente quando nós precisamos. Isso me dói muito. Meu marido falou pra mim: Pretinha, ele me chama assim, embora eu seja o amorzinho dele, dengozinha, ele gosta de me chamar assim. Quando nós admitimos, ele falou assim pra mim: Pretinha, isso é trabalho para nós. Fomos nós que deixamos chegar ao ponto de estar desorganizado lá embaixo. Somos nós que precisamos dar conta. E eu falei para ele assim: sim, meu amor, é sim. Mas Deus colocou pessoas de bom grado neste mundo, de bom coração, para nos ajudar. E se Ele assim quer, que seja feita a vontade dEle. Porque você também tem que entender que amanhã você irá trabalhar. Você precisa descansar. Tá bom? Então, vamos sim pedir ajuda. E a ajuda de Deus se manifesta plenamente quando admitimos que sozinhos aqui nesta terra, sem o irmãozinho para nos ajudar, sem o enviado de Deus para nos ajudar, nós não conseguimos atravessar o dia. A aplicação: não tenha vergonha da sua vulnerabilidade. Eu também fiquei envergonhada. Mas eu falei: olha, meu marido, eu não consigo, você não consegue, nosso filho não... Nós não conseguimos sozinhos, vamos sim precisar de ajuda. Nós estamos a arrumar isso, é bom. Isso é bom. E sabe o que Satanás faz na nossa mente? Atravessando os ouvidos, ele começa a dizer assim: nossa, que vergonha. Nossa, você deixou chegar a esse ponto. Nossa, você é uma sem noção. Você não presta. Olha que lixarada. Olha que isso. Olha que assim. Olha que assado. Ele começa a te acusar. Ele começa a colocar
pensamentos de vergonha sobre você e que você não deve pedir ajuda de ninguém, porque você dá conta de fazer tudo sozinho. Aí você começa por um pedaçozinho, mas não consegue dar conta, porque é muita coisa. Olha aí os pensamentos que estão entrando na sua mente. Precisamos admitir para nós mesmos, sozinho eu não vou dar conta. Satanás, você vai bater em retirada em nome de Jesus. Eu vou pedir ajuda, eu vou pedir sim, porque será para ajudar aqui e com certeza eu manterei em nome de Jesus. Então, precisamos admitir para nós mesmos que precisamos de ajuda para depois pedirmos a ajuda de Deus. Porque Deus nos envia ajuda, mas desde que eu e você estejamos dispostos a aceitar a ajuda de Deus. Não tenha vergonha da sua vulnerabilidade. No momento em que você admite, Senhor, eu não consigo sozinha, o céu se move. A ajuda do Senhor chega quando nossa autossuficiência termina, quando a gente para de falar, eu consigo, eu dou conta. Pensamentos que Satanás implantou na nossa mente ao dizer, são pensamentos falsos positivos. Ao dizer, você consegue sozinho, você não precisa pedir ajuda de ninguém. Você começa, você inicia, mas o cansaço toma conta do teu corpo. Satanás começa a ministrar na tua mente e a dizer, ai, descansa um pouquinho, deixa esse pedaço ali para você fazer amanhã, outro dia, mais tarde, depois. E assim você vai. Quando você vai ver, o pedaço que tu arrumou já está todo entulhado de novo. O sangue de Jesus tem poder sobre nossas mentes. Admita! Você precisa de ajuda. Não é vergonha. Não é vergonha. A pedra de memória. Ebenezer. Após o trovão de Deus dispersar os inimigos, Samuel marcou o chão. Ele não queria que o tempo apagasse o milagre. O nome Ebenezer, pedra de ajuda. Olha o nome. É o significado, pedra de ajuda. Servia para lembrar as futuras gerações da fidelidade de Deus. A aplicação. Quais pedras de memória você tem levantado? Quais pedras de memória você tem levantado? São pedras de eu posso fazer tudo sozinho? Ou a pedra de que eu não consigo, não dou conta? Ou é a pedra de eu preciso de ajuda, Deus vai enviar o socorro, vai me ajudar, nossa, eu consegui. Olha para as crises de saúde que você já superou. Olha para todas as provas da vida deste ano que você já superou. As provisões inesperadas e a força sobrenatural, seja em lutos ou perdas, que Deus nos proveu durante este ano. Se você está respirando hoje, é porque o Cordeiro intercedeu por você. Use sua memória como um combustível para a fé. Conclusão: dizer até aqui nos ajudou o Senhor é reconhecer que cada passo foi sustentado por um sacrifício e uma intercessão constante. O Deus que ouviu o clamor de Samuel sobre o Cordeiro é o mesmo que ouve eu e você hoje através de Jesus. O passado é a prova de que o futuro está seguro. Hoje, à meia-noite, se tornará um passado de 365 dias. E se tornará um futuro de também 365 dias. O que você quer para este ano? Quais pedras tu queres levantar
neste ano. Oraremos ao Senhor. Põe a mão em seu coração. Uma mão no seu coração e a outra em sua cabeça. Sua mão direita em sua cabeça e sua mão esquerda em seu coração. Repita comigo, em nome de Jesus. Senhor, obrigado pelo Cordeiro que foi entregue por mim. Reconheço que cada vitória alcançada até aqui é fruto da tua intercessão e do teu sacrifício, não do meu esforço. Perdoa-me por tentar lutar batalhas com minhas próprias mãos. Hoje, levanto meu Ebenezer e descanso na certeza de que, se me ajudastes até aqui, não me abandonarás jamais. Amém e amém. Tem um louvor que eu quero encerrar este devocional cantando e diz assim: Pai, perdoa-me. Pai, ajuda-me. Destrói os ídolos que eu construí dentro de mim. Quebra os muros, me traz de volta pro jardim. Destrói os tronos de outros deuses, pois só tua é a glória e de mais ninguém. Para cada altar de ouro, quebre e faz de novo um altar de adoração e choro que agrade a ti. Para cada altar de ouro, quebre e faz de novo um altar de adoração e choro que agrade a ti. E que venhamos permitir que o Senhor destrua os ídolos que nós mesmos formamos dentro de nós. E para cada altar de ouro que nós construímos, venhamos permitir que Ele quebre tudo e faça de novo um novo altar de adoração e choro que agrade a Ele. E neste altar será posta mais uma pedrinha para a glória de Deus e diremos: até aqui o Senhor nos ajudou. Feliz Ano Novo! Vigia seus pensamentos, vigia os seus sentimentos, vigia, porque nós não lutamos contra a carne ou sangue, mas contra potestades, principados dos reinos espirituais. Que a graça e a comunhão de Deus e o amor do Senhor seja conosco não só hoje, mas durante toda a nossa vida e o nosso ano, até a vinda do Senhor Jesus. Amém e amém.